Agora, essa excursão nós não queremos nem falar, gente, porque olha, é uma história que começou na segunda-feira, aliás, começou no domingo à noite, e que cada vez mais vai ganhando mais capítulos. A história da Andressa Urach, né, gente? Coisa que triste. foi uma notícia que assustou todo mundo. Foi um surto psicótico. Foi um surto, aliás. E aí eu acho que é importante deixar muito claro que tudo que está sendo dito com relação a Andressa Urach não é a própria que está falando. Estão que nem falando a mãe. por ela. Quem está falando por ela é o marido dela, aliás, ex-marido dela, que é o Thiago Lopes. Ele é esse? Então, ele entrou Ele já com entrou com pedido divórcio. de divórcio, sim. Porque diz ele que é por causa do surto, né? Isso. Porque ameaçou o filho, não é isso? Conta, vamos ver. Pra quem não sabe o que está acontecendo, enfim, só para dar aquela contextualizada de tudo que aconteceu, no domingo, o Thiago Lopes, marido até então de Andressa Urach, publicou um vídeo em suas redes sociais falando que a Andressa Urach estava internada há 2 semanas numa clínica. E ela estava tratando justamente da cabeça, porque ela entrou num surto, diz Thiago, e que ela tentou sacrificar o filho dos dois. Ela disse que recebia Isaac, né? Uma coisa assim Isso, que era um sacrifício ritual que ela teria feito, ou tentado, né, realmente fazer com o filho do casal, porque ela tem 2 filhos, Isso. o Arthur que é de outro relacionamento e já é mais velho. Né, e esse que ela teve há pouquíssimo tempo. Esse relacionamento da Andressa Urach sempre foi muito tumultuado. Teve também aquele episódio, foi em 2021, que ela decidiu voltar para a vida noturna. Isso. Ela foi numa boate que se chamava Gruta Azul até. Ele foi até lá, retirou ela. Era mais que uma boate. Era né? mais que uma boate. E aí, enfim, sempre teve um tumulto muito grande com relação à história dos dois. E parece que dessa vez o negócio ficou mais sério. Porém, conforme as notícias foram saindo, a mãe da Andressa Urach chegou a publicar uma indireta, que na verdade foi uma direta, falando que a história não era bem assim. A gente não falou aqui, por isso que eu pedi pra você Ah, recapitular. você assistiu Não, comentado não, na não, segunda-feira, você falou. desculpa. Ele não assiste o programa mesmo. Sério, gente. Folga, exato. Então a gente não falou. Não, a Então, gente assim, Então, você tá dando o panorama geral, legal. Ah, tá. Eu realmente não Eu sabia. sabia na porque eu segunda-feira ia falar, assistiu mas aí não comentado. deu tempo. Exatamente. Então, sem problema. Exatamente. Então, enfim, no domingo, o marido da Andressa Urach fez essa publicação no YouTube falando que ela estava internada 2 semanas e que ela tentou sacrificar o filho do casal. Dito isso, depois a mãe da Andressa Urach veio nas redes sociais e publicou uma indireta falando que a história não era bem essa, que na verdade ela estava reagindo a grosserias, ao mau relacionamento que existia entre os dois. Abusivo. Relacionamento abusivo e ela se rebelou. Isso, Tá. é o que diz a mãe. Depois disso tudo, Mas o Isaac próprio... na história, ela criou Não, isso. o Thiago Lopes, que é até então marido, mas agora que entrou com a questão do divórcio, enfim, ele chegou a falar justamente que ela, nesse surto que ela teve, ela chegou a citar que seria uma questão ao Isaac, envolvendo a Bíblia, a religião, seria um sacrifício ao Isaac. Mas ele não entrou em pormenores, ele não deu detalhes de tudo que aconteceu. No meio disso tudo, a Andressa não se manifestou. E muita gente, é claro, ficou preocupado para saber como está a Andressa Urach no meio dessa história. Porque, afinal, se ela teve um surto e ela está internada, é porque ela não está bem. Claro. Né? 15 dias de internação. 15 dias de internação. Depois disso, o Thiago voltou a se manifestar nas redes sociais e publicou um novo vídeo falando como que foi o surto da Andressa, como ele ficou sabendo, porque ele falou que estava viajando, ele estava nos Estados Unidos, e aí ele voltou para cá e já ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo. Ele chegou a falar como foi o momento, a noite exata desse surto da Andressa Urach. Além disso... O que está envolvido nisso, é importante lembrar, né? Como a gente não contou antes, é que o menino está em jogo. Né? Ele quer a guarda do menino. Além da separação, ele pede a guarda do menino. Sim, isso de agora. Segurança, Isso de agora. Eu não sei nem se a Andressa sabe dessas informações todas, porque se ela está internada há 2 semanas, é possível que ela não tenha essas informações para ela no momento. Mas ele disse que está em contato direto com a clínica, que a Andressa está evoluindo aos poucos, não há uma previsão de alta ainda com relação à Andressa Urach, mas que a evolução é positiva, que ela está conseguindo melhorar. Vamos ver o vídeo dele, então? Roda aí. Vamos. E aí ficam me perguntando, nossa, Thiago, o que tu fez com a Andressa? Teve algum motivo que é pra ela ter ficado assim, né? Essa história tá muito mal contada. Não tem nada a ver com
Eu não fiz nada para Andressa. O que aconteceu? Quando eu estava viajando para os Estados Unidos em férias, para casa da minha irmã, e quando eu cheguei de madrugada aqui no aeroporto e eu recebi a notícia de que a Andressa estava fazendo um curso em Porto Alegre, tanto que eu estava esperando ela ir me encontrar no aeroporto. E quando eu cheguei, assim que o avião pousou, eu recebi a notícia de que... só recebi a notícia quando eu cheguei em casa, na verdade, que eu nem mexi no celular. Mas a mensagem foi enviada assim que o avião pousou. De que a Andressa tinha acontecido uma coisa com a Andressa nesse curso, que lá em Porto Alegre, que ela já estava um pouco surtando com esse delírio, e para eu ir lá, que eu teria que buscar a Andressa para voltar para cá, para casa. E aí, eu nem dormi nesse dia. Quando amanheceu, eu fui em Porto Alegre, fui buscar a Andressa na casa da mãe dela, a gente passou a tarde lá, eu almocei lá, e quando a tardinha, por volta das 6 horas da tarde, a gente voltou para casa. Aí, das 18 até as 11, meia-noite, estava tudo bem. Meia-noite, aí começou a ocorrer esse mesmo delírio da Andressa, e que foi toda a história que eu relatei no vídeo anterior. Além disso, gente, esse vídeo tem cerca de 4 minutos. O anterior, o primeiro que ele publicou domingo... 4 minutos? Esse vídeo tem 4 minutos. Tá. A gente pegou só um trechinho trecho. que ele fala justamente dessa noite, de como que foi esse surto dela. Mas o outro vídeo, que tem 6 minutos, ele chegou a falar que ele gravou alguns episódios dessa situação com o André Surak. Ele não fala em específico se foi o episódio dessa noite que fez com que ela fosse internada e dessa história do sacrifício, mas de outros momentos. Além disso, ele fala o seguinte com relação ao estado da André Surak. Há 2 dias eu falei com a médica novamente, ainda não tenho diagnóstico. Ela relatou um episódio que aconteceu com a Andressa. Eles estão administrando medicamentos e ela não tem previsão de alta. Além do borderline, que a Andressa foi diagnosticada. Surgiram essas outras situações. Falta uma palavra final da equipe para saber do que se trata, disse então o Thiago Lopes. Primeiro, ele fala que quando ele tinha uma mensagem já no aeroporto, mas que ele só foi ver quando chegou em casa. Isso. Aí, quer dizer, ela já tinha tido um surto, então. Então esse outro que ela teve à noite já com ele, foi outro. Isso, Leão, justamente. Então, é esse surto anterior, que ela melhorou, aparentemente, mas que à noite, por volta da meia-noite, ele chega a falar ali, já estava em casa. Aí foi o episódio que tem essa história do Isaac, do sacrifício, que o filho tem 9 meses. E outra coisa engraçada, me chamou a atenção, que ele foi para as férias, para casa da irmã, e deixou ela e o filho. Assim, o acordo dos dois, a relação, sempre foi um vai e vem. Nós não sabemos exatamente como os dois estavam lidando. Né? Ela teve várias situações desse relacionamento, que primeiro ela falou que era muito tóxico, depois ela falou que a mulher tinha que ser submissa ao homem. Ela teve muitos altos e baixos nesse relacionamento, e parece que, mais uma vez, a coisa se agravou num limite muito. Tudo que envolve essa moça sempre foi muito Sabe o que me chama a atenção? Diga. Por que ele tem autonomia para interná-la? Concordo também, eu acho que porque ela é maior de idade. Você já tentou internar alguém assim? Não é assim que você chega e interna a coloca, pessoa, né? não é assim. No caso dela, o que é dito é que eles ligaram pro SAMU, teve que ir à emergência, e aí de imediato já foi levar. Ela não foi ele que colocou ela no carro e levou para a clínica. Então teve um atendimento. Teve um atendimento, indicação. teve um atendimento. Mas a questão dela ficar internada, aí já é outra história e entra nessa questão. Ele chamou o SAMU e a polícia. Isso. Porque foi muito grave, diz ele, toda essa situação que aconteceu. Honestamente, eu acho uma tragédia tudo isso. Espero que a André Surak se recupere, que ela fique bem. Porque, de fato, ela já teve muitos altos e baixos. Ela tem esse diagnóstico, então, confirmado de borderline, que também é algo que agrava, né, nessa história toda. Então, ela tem que se cuidar e que ela tenha um suporte bom, né? E tem também a mãe. E tem a mãe. Sim. A mãe deu pistas aí de que, não, como diz a doutora Sandra Daniotti, não é bem assim. Tem a mãe. Eu também acho que não é bem assim. Eu acho que existem
a história tem que ser contada em todos os ângulos, né? E de certa forma, como é só ele que está sendo porta-voz... E ninguém nós só sabe, temos o ninguém ângulo viu. dele. E a gente comentou aqui, né, quando estava no ar, que assim, ele fala com muita dificuldade, quer dizer, parece que ele está pensando num roteiro. As reticências né? são... As reticências são muitas, né? São muitas. São Então é muitas. esquisito. Muito. Que ela fique E bem, o bebê tá com gente. quem? Eu acredito que com ele. Tá com Porque ele. tem Ele e 9 a meses, mãe é um que- bebê. É 9 meses. 9 é uma criança meses. de 9 meses. Eu acredito que ele que tá, tanto que como o Leão falou, ele realmente entrou com o pedido de divórcio e aguarda, E aguarda. da criança. E entrou com pedido de divórcio enquanto ela tá lá? Ele divulgou agora só esse pedido de divórcio. Ele Então, Não Parece se que- sabe quando que foi pedido. não se sabe, mas a divulgação desse Foi pedido de divórcio agora. foi Foi agora, agora. junto com todas com essas tudo. informações. Deu a entender que era por causa da situação, né? Não sei Sim, se- sim, dá a entender sim. Que Deus abençoe a família, né? Porque tem um bebê aí no meio. Que a André se recupere, porque ela já passou por tanta Nossa, questão meu de Deus. saúde, a perna dela quando teve Meu todo Deus. aquele caos, né? Lembra? Eu lembro do Então, silicone. assim, que ela fique bem mesmo, gente, se recupere.